Boa tarde, caríssimas. Tudo bem? Como que vocês estão passando? Já sextaram por aí? Olá, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. E para conversarmos sobre um tema muito bom também, que é sobre a culpa. Você já sentiu culpa? Ou você já se sentiu culpada em algum momento? Boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui de novo, graças a Deus, mais uma vez. Tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre esse tema super pertinente. Tudo bem? De onde você está falando? Boa tarde, Zelma. De onde que você está falando, não, assistindo? Ai, ai. Tudo bem? Ó, é uma alegria estarmos aqui juntas. Eu sempre falo isso. É uma alegria, uma oportunidade nós podermos tirar esse tempinho. Recife, muito bom, Giselma. Terra boa. Tá muito calor aí? Aqui em Brasília tá um calor. Um calor, nossa, eu já tô pedindo a Deus para dar uma refrescada. Olha, nós hoje queremos falar sobre a culpa. Você já se sentiu culpado em alguma vez? Ou a pergunta pode ser assim também: você já ficou com aquele sentimento de culpa em algum momento? É sobre isso que a gente quer conversar. A gente entende que a mulher elegante por inteiro, ela sabe lidar com a culpa de uma forma bíblica. É isso que nós queremos conversar. Muito bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, aí a pergunta que vem é: você tem sabido ou tem conseguido lidar biblicamente ou divertidamente com a culpa? Vocês viram, né, que o ano passado teve aquele filme que o título era Divertidamente. E lá eles falavam sobre várias emoções. E tinha, se não me engano, tinha a culpa também. Se não me falha a memória, tinha a culpa também. Então a pergunta que nós queremos trazer agora é: temos conseguido lidar com a culpa de forma bíblica ou de forma divertida? Ou divertidamente ou biblicamente? Como é que você e eu, como é que nós temos conseguido lidar com a culpa? E nós entendemos que a mulher elegante por inteiro, ela sabe lidar com a culpa de forma bíblica e não de forma divertida. E aí eu pergunto para você, você sabe, você tem conseguido lidar com a culpa? De que forma? De que forma que você tem conseguido lidar com a culpa? Olha, a culpa é uma das emoções que muitas vezes nos assombram. Nos assombra. Eu pergunto para você, você já ficou sentindo e assim, na verdade sentindo ou com aquele peso da culpa? Já ficou alguma vez? Olha, sem dúvida, todas nós estamos suscetíveis a errarmos em algum momento, tá certo? Você concorda comigo? Em algum momento, hora ou outra, nós vamos estar errando, nós vamos vacilar. Isso é certo. Nenhuma pessoa está livre disso, concorda? E isso, se não for bem tratado, pode até se tornar numa culpa a nos atormentar. Então, assim, essa falha, esse erro que hora ou outra nós cometemos, ele pode vir a se tornar uma culpa com um peso enorme. Já percebeu? Boa tarde. Olha, o que você faria? Presta atenção. O que você faria, ou talvez já tenha feito, né? Se você estivesse dirigindo
e de repente no painel do seu carro aparecesse uma luz vermelha, o que você faria? Já aconteceu isso com você? Você pegaria um martelo e quebraria o painel? Eu imagino que não. Você pararia o carro no acostamento, chamaria o mecânico ou o guincho, ou tentaria resolver o problema antes de continuar a sua viagem? Ou então você seguiria a viagem ignorando a luz vermelha? O que você faria? Boa tarde, faz um favor para mim. Se você está me vendo bem, se a imagem está boa, ou se o som está bom, digita o coraçãozinho, por favor, para que eu saiba se está tudo ok. Se o som estiver bom, se a imagem estiver boa, digita o coraçãozinho, por gentileza. Então a pergunta é, o que você faria se acontecesse de você estar viajando e no painel do seu carro aparecesse a luz vermelha? O que você faria? Você pararia o carro e procuraria ajuda? Ou você quebraria o painel? Ah, joia! Obrigada, Viviane! Que joia! Ou então você ignoraria a luz vermelha e continuaria na viagem? Então, essa ideia de ignorar a luz vermelha acesa no painel parece um absurdo, não parece? Já aconteceu com você alguma vez? De você estar viajando e aparecer aquela luz vermelha lá, te avisando que tem alguma coisa acontecendo, e aí você de repente ignora e segue viagem? Você segue viagem assim? Não parece um absurdo ignorar essa luz vermelha? Mas, infelizmente, é o que a sociedade, de maneira geral, faz. Ela faz exatamente isso. Ela orienta a seguir em frente, mesmo tendo uma luz vermelha da culpa. De maneira geral, a orientação que as pessoas dão é siga em frente, mesmo que tenha acendido ali no seu painel a luz vermelha da culpa. Você sabia disso? Grande parte da nossa cultura tende a tratar a culpa como algo ruim, quando na realidade Deus nos criou com esse mecanismo. Olha só, presta atenção. Deus nos criou com esse mecanismo que experimentamos culpa quando há algo errado. E isso deve nos levar a tomar uma atitude a respeito. Você já tinha pensado na culpa dessa forma? Considerando que é um mecanismo criado por Deus para poder acender a luz e nos dizer que tem algo errado e que nós precisamos tomar uma atitude? Já tinha pensado dessa forma? Pois nós acreditamos nisso. Assim, a culpa não é nossa inimiga. Não é. Ela é nossa aliada. Olha só, presta atenção. Nós vamos chegar agora no fim dessa live tratando desse tema e como que a gente pode atuar em relação à culpa. Então presta atenção, segue comigo que nós vamos ter alguns ensinamentos muito legais aqui. Então a culpa é a nossa aliada, ela não é nossa inimiga. Ela tem a função de nos alertar sobre algo que está errado debaixo do capô. Se tomarmos como exemplo a questão do carro, então a culpa ela é aquele alerta falando, opa, tem alguma coisa errada debaixo do capô. Ou tem alguma coisa errada aí dentro do seu coração. E que ainda nós não tínhamos observado e talvez nem tínhamos tomado providência. Então a culpa vem como nossa aliada. Olha só. Ou seja, a culpa nos chama a atenção para resolvermos um problema sério antes que ele se torne mais complicado e tenha desdobramentos ainda maiores. Então, quando a luz vermelha da culpa acender aí no seu painel, lembre-se que ela não é inimiga, mas ao contrário, ela é nossa aliada. Ela vem como um mecanismo de Deus para que nós consigamos resolver algum problema mais sério
antes que ele se torne mais complicado e tenha o quê? Desdobramentos ainda piores. Olha só. Mas e aí, o que é culpa? Então nós precisamos lembrar o que é culpa. De forma simples, a culpa é uma responsabilidade legal. É um indicador de que quebramos uma regra. E que agora nós temos que pagar pelo que fizemos. Então guarda essas palavras. Guarda esse significado bem simples, mas que resume bem o que nós estamos tratando. Culpa é uma responsabilidade legal. É um indicador de que nós quebramos alguma regra e que, consequentemente, nós temos que pagar por aquilo que nós fizemos. Ok? Então, olhando assim, não há sentimento envolvido. Então, assim, não há por que nós falarmos sentimento de culpa mediante esse significado. Embora, presta atenção, embora a tratemos como sentimento muitas vezes, a culpa não é um sentimento, mas nós podemos ter sentimentos porque somos culpados, olha só. Então, porque somos culpados, podemos ter sentimentos em decorrência disso. Mas isso não significa necessariamente que a culpa seja igual a sentimentos que resultam dela. Olha que interessante. Então, a culpa em si, ela não é um sentimento. Mas nós temos sentimentos porque somos culpados. E não necessariamente a culpa é igual a sentimentos que resultam dela. Ok? Guarda isso. Quando nós pensamos biblicamente, a culpa indica que nós pecamos contra Deus. Então veja, se o significado de culpa é uma quebra de regras, quando nós pensamos biblicamente, seria o quê? Nós pecarmos contra Deus, ou seja, nós realizarmos coisas que desagradam a Deus, ou pecarmos. Então seria isso, biblicamente. A culpa, ela nos ajuda a ver o nosso pecado. Olha só. Sim, e você sabe, o pecado não é algo bom. Mas a culpa acende aquela alerta, a luz vermelha, de que precisamos ser tratados. Olha só. E aqui tem algo bem interessante para nós ressaltarmos. Aqueles que são de fato filhos de Deus, aqueles que já reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador e que já creram nos seus corações que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, já são filhos de Deus, esses têm o Espírito Santo trabalhando nos seus corações. Olha só. Fazendo com que a culpa, o Espírito Santo, ele faz com que a culpa leve essas pessoas, os filhos de Deus, a uma mudança de postura. Então, os que são filhos de Deus têm o Espírito Santo trabalhando nos seus corações e o Espírito Santo faz com que a culpa possa levar essas pessoas a uma mudança de postura. Olha só. Levando-os também a uma convicção do pecado e ao desejo por mudanças. E aí eu te pergunto, você já tem experimentado essa solução? Essa solução bíblica em relação à culpa? A culpa tem te atormentado? Você tem vivido com aquele peso da culpa? Presta atenção aqui, olha só. Então, nós podemos salientar que quando aliarmos a culpa ao sacrifício de Jesus lá na cruz, quando entendermos a dor... Então, Giovana, veja só, a dor da culpa... Pois é, a dor da culpa é exatamente o que nós falamos aqui. É um sentimento como resultado da culpa.
Então, acompanha conosco aqui, Giovana, para você ver como que essas verdades podem ser transformadoras para o seu coração e para te livrar dessa dor. É horrível, é horrível. É como se estivéssemos vivendo com peso sobre nós. É horrível. Então, veja, vale salientar o seguinte. Quando nós aliamos a culpa, a nossa culpa, ao sacrifício de Jesus lá na cruz, e quando nós entendermos que a culpa, então, quando nós aliarmos a culpa ao sacrifício de Jesus, e quando nós entendermos que a culpa deve nos levar aos pés de Jesus, então, nós usaremos a culpa para o objetivo para o qual Deus a criou. Olha só, se Deus criou a culpa como um mecanismo, então, quando nós conseguirmos aliar a culpa ao sacrifício de Jesus lá na cruz, e quando nós entendermos que a culpa ela deve nos levar aos pés de Jesus, aí nós estaremos a usando para o real sentido para o qual Deus a criou. Ou seja, nos fazer mais parecidos com Jesus. Guarda essa palavra. Vamos juntas, vamos aqui juntas. Vejamos agora 3 atitudes de extrema importância para que nós, mulheres e homens, de fato, que desejamos ser elegantes por inteiro, 3 atitudes de extrema importância que nós precisamos ter para agirmos biblicamente em relação à culpa. Olha, presta atenção. Primeira atitude, nós precisamos reconhecer a culpa. Então, primeiro passo, se você está com culpa, com essa questão que você quebrou alguma regra, e em decorrência disso você está com aquele sentimento de dor, aquele sentimento, aquele pesar, aquela coisa que destrói, primeiro passo que nós precisamos fazer, reconhecer a culpa. Veja, não esconda a culpa, nem a ignore. Nós não podemos fazer isso jamais. Porque somente quando decidimos nos descobrir, veja só, diante do nosso Deus, olha só, o Pai amoroso, nosso Deus é Pai amoroso, que ama o Filho desde a eternidade. O Filho amado, Jesus, ele é o Pai amoroso. Então, quando nós decidimos nos descobrir diante do nosso Deus e Pai amoroso, quando escolhemos ficar nus, rasgando o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo o quê? Reconhecendo a nossa culpa, pedindo perdão pelo que fizemos, e que Ele, o Deus perdoador, nos cubra nos cobre com o seu perdão. Nós precisamos, então, reconhecer a nossa culpa, pedir perdão pelo que fizemos. Isso veja só, vou repetir. Isso nós estamos fazendo diante do nosso Deus. Nós estamos nos descobrindo, ou seja, rasgando o nosso coração, nos colocando nus diante do Senhor e pedindo perdão pela nossa culpa, reconhecendo a nossa culpa, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo que fizemos, pela quebra de regra, né? Por aquela quebra de regra. E reconhecendo que Deus, o nosso Deus, é perdoador e pode nos perdoar. Perdoar tudo isso que nós cometemos. Presta atenção. Isso é significativo. Isso é diferencial. Essa atitude. Tudo em nossa cultura está indo para o contrário. Toda a orientação que a nossa cultura dá em relação à culpa vai no sentido oposto disso que nós estamos falando. Eles estão tentando, normalmente, encobrir a culpa. E nós, ao contrário, vamos nos rasgar diante do nosso Deus. Esse é o primeiro passo para agirmos biblicamente diante da culpa. E não é, veja só, e não é de se admirar
que estejamos realmente experimentando os efeitos que Davi descreve no Salmo 32, 3 e 4. Se você tem a sua Bíblia, abra o Salmo 32, 3 e 4. Veja, se a cultura está indo no sentido oposto do que isso nós estamos falando, e está orientando que nós, ao invés de nos descobrirmos e nos rasgarmos diante de Deus, eles falam para encobrir a culpa. O que está acontecendo normalmente com as pessoas é exatamente o que está no Salmo 32, versos 3 e 4. Olha só o que fala. E observe se não é isso que porventura esteja acontecendo até com você. Salmo 32, 3 e 4. Fala assim, o salmista fala. Davi fala. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja se não é isso que está acontecendo com você, de repente, porque ao invés de você se abrir e se rasgar diante do nosso Deus, que é o Pai amoroso, você está encobrindo a culpa. Veja se não é isso que está acontecendo. Aqui, o salmista, ele retrata muito bem o que acontece quando nós encobrimos. Olha só, o rei Davi, que foi o salmista, né, que escreveu esse salmo, ele fala aqui sobre o seu corpo definhando, sobre ficar gemendo o dia todo, sobre o fato de que a mão do Senhor estava pesada sobre ele. Em outras palavras, a sua vitalidade, a vitalidade do rei Davi, o salmista, havia sido drenada. Aí eu pergunto para você, você já sentiu isso? Em decorrência da culpa? Você já sentiu por ter encoberto a culpa, ao invés de se rasgar diante do nosso Pai Celeste? Você encobre, e aí você vai sentindo como que sua vida sendo drenada, a sua vitalidade sendo drenada. É o que Davi fala aqui, que estava acontecendo com ele. Exatamente. E você já não reparou como isso é real, verdadeiro? Não é exatamente assim que acontece quando nós ignoramos a culpa e não a reconhecemos? Não é? Veja, olha que importante. Negar a culpa, algo que o mundo, a maioria das pessoas faz ao tentar desfrutar da vida, produz justamente o resultado contrário. Suga toda a vida, definha. E leva essas pessoas a experimentarem o quê? Leva essas pessoas a experimentarem a morte todos os dias, ainda que fisicamente vivas. Olha que profundo e que real. É ou não é verdade? Você pode confirmar se você já passou por isso? Você pode escrever aqui se isso já não foi real na sua vida? Porque você encobriu, não é? É exatamente isso, Giovana, é exatamente. Nós negamos a culpa, algo que a maioria das pessoas orienta a fazer e faz, a maioria faz, e aí produz justamente o resultado contrário. Por quê? Por que faz isso de negar a culpa? Porque pensa que negando a culpa é o meio pelo qual é possível desfrutar da vida. Mas produz exatamente o resultado contrário. O que acontece? Suga toda a nossa vida e nos leva a experimentar a morte todos os dias, ainda que nós estejamos fisicamente vivas. Exatamente, vai matando aos poucos, exatamente. Estamos vivas, mas aqui dentro de nós é como se nós estivéssemos, a nossa vida estivesse sendo drenada. Exatamente o que fala no Salmo. Então, guarda esse primeiro ponto. Precisamos reconhecer a nossa culpa. Não negá-la, não ignorá-la e nem escondê-la. Mas irmos diante do nosso Deus, que é o Pai amoroso, e nos rasgarmos, abrirmos o nosso coração e colocarmos tudo lá diante dele, pedindo perdão, sabe?
Exatamente isso, Giovana. Então, assim, irmos diante do Pai, do nosso Pai Celeste, pedirmos perdão e pedirmos para Ele nos lavar de toda culpa, de todo pecado. Segundo ponto, muito importante, nós não podemos nos deixar afundar em culpa. Olha, isso é sério, muito sério. Porque se nós não reconhecermos a culpa, e nós as ignorarmos, e nós também as encobrirmos e as negarmos, a tendência é que nós estejamos afundando em culpa. Então, o segundo passo é: não se deixe afundar em culpa. Não se deixe. Olha só, nós temos aqui um ensinamento muito profundo do apóstolo Paulo, especialmente lá em Romanos 8. Se você tiver a oportunidade de abrir lá a sua Bíblia, em Romanos 8, como é o capítulo inteiro, nós não vamos lê-lo aqui agora. Mas você pode ir acompanhando conosco e depois, se puder, abra lá e leia. Exatamente. Entra em uma profunda depressão, a ponto de ficar de cama. Exatamente. Olha só, então, não se deixe afundar em culpa, porque se nós afundarmos em culpa, nós vamos entrar assim, nessa profunda depressão e ficarmos totalmente sem vitalidade. Olha, o apóstolo Paulo, ele era um assassino, você sabia? Ele era assassino antes de conhecer Jesus. Ele participou do assassinato dos primeiros cristãos lá. Ele estava lá no assassinato de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele estava lá, comandando as coisas. Ele participou de tudo isso e muito mais. Ele era, de fato, um assassino. Olha quem era o apóstolo Paulo. No entanto, esse homem, o apóstolo Paulo, que antes perseguiu a Cristo e assassinou pessoas, ele escreve que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, ele tinha todos os motivos para estar afundado em culpa. Ele tinha, se ele ficasse e não tivesse reconhecido a culpa dele, ele poderia viver aquele peso da culpa continuamente, aquilo lá: nossa, eu assassinei tanta gente, eu destruí tantas pessoas, eu prendi tantas pessoas. Ele entrava na casa das pessoas, iam pegando as famílias, prendendo, fazendo coisas horríveis. Ele foi o comandante de assassinar o próprio primeiro mártir cristão, Estevão. Se ele tivesse vivido e não reconhecido a culpa e estivesse assim alimentando essa culpa, ele com certeza estaria afundado em culpa. Por quê? Porque lá atrás, quando ele não conhecia a Cristo, ele foi exatamente isso aqui que está escrito. Mas ele próprio começa Romanos 8:1 falando o quê? Que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele já começa Romanos 8:1 afirmando: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, quando nós, acabamos de falar, quando nós alinhamos a nossa culpa com o sacrifício de Jesus, quando acontece isso, já não há mais condenação. Porque o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz nos lava de toda culpa. Ele perdoa os nossos pecados e nos lava. Então veja, isso é tremendo. E aí o apóstolo Paulo, ele segue falando o seguinte, lá no versos 8, 9, ele fala que, ele segue escrevendo que pertencia a Jesus. Então ele segue o capítulo 8, escrevendo verdades de Deus, e no verso 9 ele fala que ele pertencia a Jesus. Aí no verso 16 ele fala que o Espírito Santo de Deus testificava com ele, com o próprio apóstolo, que ele era filho de Deus, apesar de todas as suas falhas anteriores. Presta atenção. Então, é importante que nós tenhamos e decidamos
aceitar a Cristo como nosso Senhor, o sacrifício dele. Porque quando a gente aceita que Jesus veio, pagou um preço, que a morte de Jesus lá na cruz foi por amor, porque Deus nos amou assim infinitamente, e ele estendeu esse amor não somente ao Filho dele, Jesus Cristo, mas a nós. Então, quando esse amor alcança o nosso coração e nós somos então transformados e selados com o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, aí o Espírito de Deus faz com que o que ele fazia com o apóstolo Paulo. Assim como o Espírito de Deus testificava que o apóstolo Paulo era filho de Deus, apesar de ter tido todas aquelas falhas anteriores, assim o Espírito de Deus faz conosco. Ele testifica que somos filhos de Deus. E isso é grandioso, isso é transformador. Também ele fala, o apóstolo Paulo fala no capítulo 8, que o Pai, o nosso Pai Celeste, amoroso, amém, glória a Deus, Adriana. O apóstolo Paulo falava que o Pai, o nosso Deus, fazia todas as coisas cooperarem para o bem dele, uma vez que ele tinha entregado-se a Cristo e buscava viver para os propósitos de Deus. Então, o apóstolo Paulo continua afirmando verdades de Deus. Verdades de Deus nesse capítulo 8. Lá nos versos 28 e 29, o apóstolo Paulo, ele afirma, olha, que todas as coisas contribuíam para o bem dele, porque ele procurava viver segundo o propósito de Deus. E lá nos versos 35 a 39 desse capítulo 8 também, o apóstolo Paulo afirmava que nada poderia separá-lo do amor de Deus Pai. Nada poderia separá-lo. Nada, nada, nem tristeza, nem angústia, nem morte, nem perseguição, nada poderia separá-lo do amor de Deus. Então, ele, quando começa o capítulo 8, ele afirma que já não havia mais condenação para aqueles que estavam em Cristo Jesus. Ele vai terminar o capítulo 8 afirmando que nada, nada, nada poderia separá-lo do amor de Deus. Então, ele tinha essa convicção que, apesar de ele ter sido anteriormente assassino e ter feito tantas coisas erradas, ou seja, ter culpa pela quebra de regras, apesar de tudo isso, hoje em Cristo Jesus, ele já não tinha mais condenação, porque ele estava em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habitava nele, porque ele tinha, o Senhor trabalhava para que as coisas acontecessem na vida dele. O Senhor não permitiria que nada o separasse do amor do Pai. Entende? Ele vai trazendo a memória dele, ao coração dele, a mente e o coração dele, ele vai trazendo as verdades de Deus. E uma vez tendo confessado o pecado e pedido perdão e não guardado a culpa e não escondido a culpa, ele tinha então essa possibilidade de viver já sem ter a condenação da culpa. Olha só, que verdade. Que verdade. Ou seja, nós vimos que quando a gente traz as verdades eternas de Deus à nossa mente, ao nosso coração, o Espírito Santo, ele vai fazendo uma transformação dentro de nós. Ele vai usando todas essas verdades para que haja um quebrantamento no nosso coração, para que nós reconheçamos a nossa culpa e para que nós tenhamos mudanças de atitude. E ele vai limpando tudo isso do nosso coração. Segundo ponto, né? Agora terceira atitude que nós queremos ressaltar aqui, que é importantíssimo para nós termos, nós conseguirmos lidar biblicamente com a culpa. Terceiro ponto, olhe para a cruz. Se o primeiro ponto é reconhecermos a nossa culpa e não a escondermos, nem negarmos, nem nada disso. Primeiro diante do Pai Celeste. Segundo ponto é que nós precisamos, como nós falamos aqui, não nos deixar afundar na culpa. Segundo ponto.
E aí a gente lembra do exemplo do apóstolo Paulo. E o terceiro ponto, nós precisamos olhar para a cruz. Presta atenção, isso é importante demais. Porque até aqui nós já vimos o quão importante é não ignorarmos a culpa, nem escondê-la, nem muito menos negá-la, mas o que fazer para não sermos esmagados por ela, uma vez que nós já reconhecemos. O que fazer para que nós não sejamos esmagados pela culpa? Como vocês comentaram aqui, né? O que fazer? Ora, ver a luz. Lembra do exemplo do carro? Nós precisamos ver a luz vermelha no painel do carro. Sem ter acesso a um mecânico, ou a um guincho, ou a uma solução eficaz, é simplesmente apavorante. Então, se você enxerga a luz vermelha do seu carro, mas você não tem nenhuma solução para aquilo lá, e você segue ignorando, isso é apavorante. Ou seja, se nós enxergamos uma culpa e nós não tomamos nenhuma providência, não buscamos socorro, não tomamos nenhuma uma solução eficaz para sanarmos aquela culpa, o que acontece? Nós vamos ficando apavoradas, dia após dia. É ou não é verdade? Concorda com isso? Nós literalmente afundaríamos nas nossas culpas se a gente não fizesse nada. Mas aí vem o que a palavra de Deus nos ensina. Então a palavra de Deus nos ensina que toda e qualquer parada que precisarmos fazer por causa das nossas culpas, toda e qualquer parada deverá ser feita diante do maior e melhor mecânico. Quem é? Jesus Cristo. Então, toda e qualquer parada que nós devemos fazer, não é que nós precisamos fazer, toda e qualquer parada que nós venhamos a ter que fazer em decorrência das culpas, elas precisam ser feitas diante do melhor e maior mecânico de todos, o Senhor Jesus Cristo. Concorda? O único, porque é Ele, o único que tem acesso direto ao que está aqui dentro, ó, ao que está aqui dentro do nosso coração e que precisa ser transformado. Ele é o nosso Deus que tem acesso direto. Ele sabe qual foi a quebra de regra que nós tivemos. Ele sabe o que precisa ser transformado. Ele sabe o que foi gerado em decorrência daquela culpa, daquela quebra de regra. Ele sabe. Então, a culpa é um indicativo de que houve uma quebra de regra. Ele sabe qual foi, ele sabe o que foi gerado em decorrência daquilo lá, e ele sabe o que precisa ser transformado. E, então, diante disso, acendeu a luz da culpa. O que nós vamos fazer? Correr para os pés de Jesus. Ele é o único, melhor e maior mecânico de todos. Ele é. Então nós precisamos correr para lá. Não tem uma outra solução melhor. Nós precisamos correr para os pés do Senhor Jesus, porque pelo novo e vivo caminho. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus na Bíblia, no capítulo 10, versos 19 a 22, fala que o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que nos dá a chance de chegarmos diante do Pai. Então nós precisamos seguir neste novo e vivo caminho para chegarmos diante do Pai Celeste, amoroso, grandioso, misericordioso, e pedimos perdão. E ali, diante do Pai, confessarmos tudo que está no nosso coração, sem escondermos nada, lembra? Então, ali, diante do Pai, eterno e amoroso, nós temos a possibilidade de nos rasgarmos diante dele
como fala 1 João 1,9. Em 1 João 1,9 da Bíblia, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há um indicativo de que houve quebra de regra, ou um pecado, ou se a gente cometeu alguma coisa, algum pecado que desagrada a Deus, há a culpa. Vamos nos aproximar diante do Senhor, nosso Deus e Pai, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, e vamos ali confessar o nosso pecado. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando Ele purifica, viu, Giovana? Ele sara e Ele lava toda essa dor. Ele purifica e lava toda essa dor. E todos os sentimentos em decorrência da culpa. Então, nós vamos pedir perdão ao nosso Deus. E o sangue de Jesus, Ele vai nos lavar de todo pecado, de toda injustiça, de toda dor em decorrência da culpa, de todo sentimento que porventura esteja nos destruindo dia após dia. Ele faz isso. É lá, diante do nosso Pai Celeste, aos pés da cruz, olhando firmemente para Jesus. E a partir daí, também pedir perdão, uma vez que a gente chega diante do Pai, em primeiro lugar, uma vez que a gente faz isso diante do Senhor, aos pés de Jesus, aí o que nós vamos fazer? A partir daí, nós vamos pedir perdão para as pessoas, as quais foram afetadas com aquela nossa atitude, com aquela quebra de regras que nós fizemos, com aquele pecado. Nós vamos pedir perdão para elas humildemente. Presta atenção. Humildemente, objetivamente, reconhecendo o nosso pecado, as consequências também, a culpa, não justificando, sabe? Quando a gente vai pedir perdão, não é para ficar justificando por que a gente fez aquilo, por que errou, Não, para com isso. Vai lá, pede perdão objetivamente, fala que pecou, fala que errou, fala que humilde, sabe? Nem diminuindo, nem supervalorizando o pecado. Não, nada disso. É assim que nós precisamos agir. É assim que tudo, aquele peso cai por terra. É assim. Tem que haver isso, senão não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Ó, e um detalhe aqui que eu quero ressaltar. Faça isso o quanto antes. Não fique enrolando para fazer isso, não. Quanto mais você enrolar, mais o peso vai ficar maior sobre você, mais você vai viver uma vida física, mas que por dentro está sendo morta a cada dia. Não fique enrolando. Tome essa atitude quanto antes. Sabe? Primeiro você resolve diante do Senhor Deus, como nós colocamos aqui. Depois, está resolvido, se rasgou diante do Senhor, pediu perdão e já crendo que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Agora, depois você vai lá nas pessoas e faça isso, ressalto, o quanto antes. Não fique enrolando para tomar essa atitude. Porque quanto mais demorar a fazer isso, mais duro se torna o nosso coração, mais insensível ao comando do Espírito Santo, mais pesado se tornará essa culpa e mais apodrecido estará o nosso viver. Concorda? Faz sentido? Não é real? Quanto mais nós demorarmos, mais essas consequências todas acontecerão. E é certo, isso é certo. Então, não demore. Tome a atitude quanto antes. Quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você vai ficar livre da culpa e dos sentimentos em decorrência dela. Obedeça rapidamente a essas instruções bíblicas. A Bíblia fala lá em Efésios 4, 26 e 27, fala assim:
não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Porque veja, quando nós estamos agindo erroneamente, vamos dizer divertidamente e não biblicamente, quando nós estamos assim, não reconhecendo a culpa, o segundo tópico, nos deixando afundar na culpa. O terceiro tópico, não olhando para Jesus, não buscando o perdão diante dos pés da cruz e não tomando essas atitudes. Quando nós estamos assim, nós estamos indo contra o que está escrito lá em Efésios 4, 26, que fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva logo as suas coisas. Porque quando a gente faz assim, e enrola e não demora a tomar as providências corretas, sabe o que acontece? Nós damos lugar ao diabo. Nós abrimos brechas nas nossas vidas para que o inimigo venha e faça aquela arruaça lá na nossa vida e tente nos destruir, e tente destruir nossa casa, e tente destruir nossa família, você entende? Então, seja rápida. Obedeça rapidamente a essas instruções bíblicas. Amém? Isso é importante. Esse detalhe é muito importante. E um outro ponto muito importante. Busque estar sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. Olha, o nosso Pai Celeste mandou o Filho dele, o único Filho, para morrer lá na cruz por nós. Por amor. Por amor. Um amor que nem eu, nem você, nós jamais alcançaremos e conseguiremos entender. Mas por amor, o nosso Pai mandou o Filho dele morrer lá para nos restaurar a comunhão com o Pai, a delícia da comunhão com o Pai. Então, quando nós aceitamos e cremos que Deus fez isso e Jesus veio sendo homem, sendo Deus, morreu naquela cruz, pagou o preço, quando nós cremos nisso, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, passa a morar dentro de nós e nos sela com nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos então ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis à voz, ao comando do Espírito Santo. Jesus falou, olha, quando Jesus estava ensinando os discípulos, ele falou, eu vou para junto do Pai, mas o Espírito Santo virá. Ele será o seu consolador e também o que te orientará o tempo todo. É pelo poder do Espírito que nós vamos sendo conduzidos. Então nós precisamos ter intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Porque uma vez tendo e entendendo e discernindo que o Espírito Santo vai nos orientando e como viver com a palavra de Deus, ele vai trazendo o que está na palavra de Deus para nos mostrar como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer. Aí sabe o que acontece? Nós com essa intimidade do Espírito Santo, nós passamos a discernir a instrução dele. E aí, com essa instrução, muitas vezes, nós vamos deixar de fazer coisas erradas. Nós vamos deixar de pecar. Nós vamos, então, deixar de fazer algo errado que nos leva à culpa e que nos faz viver dessa forma horrível. Então, a intimidade, nós precisamos buscar sermos cheias do Espírito Santo de Deus. Uma vez cheias do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter esse discernimento. E nós não vamos viver pecando. Nós não vamos viver fazendo coisas erradas, porque o Espírito Santo nos impede. Entende como que é? E aí, uma vez que de repente, em algum momento, a gente nós falharmos e viermos a cometer algo errado, aí o Espírito Santo de Deus, ele vai vir nos incomodar e nos mostrar que nós precisamos tomar essas atitudes e correr para os pés do Senhor Jesus, olhar para a cruz, pedirmos perdão diante do Pai e irmos lá e consertarmos as coisas com as pessoas que foram afetadas. Quando a gente faz isso, quando há essa comunhão maior assim,
Aí nós passamos a viver uma vida diferenciada. O nosso coração vai sendo tratado, o nosso coração vai sendo transformado, o nosso coração vai se tornando cada dia mais elegante. Entende? Um coração elegante, efetivamente elegante. O nosso coração vai se tornando assim. E aí nós vamos tendo uma postura externa. Se o nosso coração é elegante, nós passamos a ter uma postura externa, ou seja, por fora, na imagem e no comportamento, totalmente diferenciadas. Uma postura totalmente diferenciada. Uma postura elegante também. Então, nós buscamos viver e lidar com a culpa biblicamente e não divertidamente. Se nós lidarmos com a culpa dessa forma, o nosso viver vai ser leve. Imagina que delícia. Leve, sem o peso, sem esses sentimentos que corroem, que destroem. Você já experimentou fazer isso? Obedecer o que a Bíblia está nos ensinando? Já experimentou? Faz sentido isso para você? Olha, é diferencial. Se você não ainda teve essas posturas diante da sua culpa e das decorrências da sua culpa, faça hoje. E passe a viver uma vida leve diante do Senhor Deus. A mulher e o homem que desejam ser elegantes por inteiro, eles tomam esse caminho. É assim, é diferente. É diferenciado. E o nosso projeto aqui, Mulheres Elegantes por Inteiro, é justamente para que haja essa transformação por dentro, no coração, e por fora, na imagem, no comportamento. Imagine, presta atenção, imagine se você está por dentro com o peso da culpa. Então, você está vivendo fisicamente aqui, mas você está morta, a cada dia você está morrendo. Como que você vai conseguir ter uma imagem e um comportamento elegantes, se por dentro você está morrendo a cada dia, em decorrência da culpa? Veja, não tem jeito. Por isso que nós falamos, a elegância tem que ser por inteiro, no coração e na imagem e no comportamento. E como é, e quem é, como falamos agora mesmo nós falamos, quem é que tem o poder de transformar o nosso coração, de lavar o nosso coração, de purificar o nosso coração? Somente Jesus Cristo. Só Ele muda aqui. E em decorrência da mudança aqui, o nosso comportamento vai ser diferente, porque o nosso caráter vai ser diferente, a nossa postura vai ser diferente. Entende? É real. Isso é real. E eu desejo que você e todas as outras mulheres, homens também, mas é que o nosso projeto é para as mulheres, que você e todas as mulheres sejam mulheres elegantes por inteiro. Venha participar do nosso projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro. Uma verdadeira transformação, por dentro e por fora. Beijo, Deus te abençoe. Vamos juntas. Ah, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha. E se você não me segue ainda, começa a me seguir aqui. Encaminha essa live para todas as pessoas que você conhece e que porventura estejam sofrendo com a culpa, com o peso da culpa. E vamos juntas. Esse caminho de aprimoramento e excelência. Amém? Grande beijo, excelente sexta-feira, excelente final de semana. Vamos juntas. Beijo.